Fechou. Veja tudo do último dia de janela de transferência no Brasil. Nesta segunda-feira 2 marca o encerramento da janela de transferência em solo brasileiro, mas também tem dia decisivo em Portugal, na Holanda e na Arábia Saudita. O OneFootball destaca os principais movimentações dos clubes que correm contra o tempo, né? Veja quando fecha a janela relevante: Brasil, Portugal, Holanda e Arábia Saudita, 2/9, né? Catar 9/9, México 10/9, Rússia 12/9, Turquia 13/9, Emirado Árabes 1/10. É oficial, né? Nas redes sociais, o Internacional anunciou a contratação do lateral direito argentino Bryan Aguirre, né? Ex-Lanús. O jogador de 24 anos assinou com o Colorado até dezembro de 2027, né? Fora da jogada, segundo o GE, o Corinthians não conseguiu fechar a contratação do atacante paraguaio Carlos Gonzalez, né? O clube paulista não fechou um acordo com o Tijuana do México e encerra a janela de transferência com 7 reforços: Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana, José Martinez, Charles, Hector Hernandes e Thales Magno. Reviravolta, né? De acordo com o jornalista André Renan, no portal UOL, o Chelsea mudou a postura e travou a transferência de David Washington para o Flamengo. Segundo a publicação, o atacante ex-Santos gostaria de retornar ao Brasil. O rubro-negro já curtia o salário a pagar, mas os ingleses não discutia o salário a pagar, mas os ingleses preferiam um empréstimo ao Rio Ave de Portugal. Eita. Mais uma novidade: depois de oficializar Jamal Lewis, o São Paulo anunciou a contratação do volante argentino Santiago Longo, que chega por empréstimo do Belgrano até agosto de 2025. Nada feito após acertar tudo com o Porto e com o jogador o Al Ittihad, né? Desistiu da contratação do brasileiro Galeno. Os árabes, que tinham sinalizado que pagaria 50 milhões de euros, cerca de 310,8 milhões na negociação pelo atacante, fecharam por 20 milhões de euros, cerca de 124,3 milhões de reais, com o holandês Bergwijn, né? O Porto não gostou nada da reviravolta e emitiu um comunicado falando em profundo desagrado, né? A propósito da transferência gourada, né, do atleta, o Ederson Galeno para o Al Ittihad, o UFC Futebol Clube, né, Porto informa que irá enviar uma comunicação para o Sharjah do referido clube e para o Sharjah da Liga da Arábia Saudita, né, dando nota do profundo desagrado pela forma como o processo foi conduzido e abordado após se ter chegado a um acordo total entre os clubes e o atleta. O Futebol Clube do Porto congratula, né, se por poder contar com o jogador Galeno nos seus quadros e reforça a confiança nas capacidades e na motivação do profissional para continuar o magnífico desempenho que tem vindo a exibir no Futebol Clube do Porto. Oficial. Nas suas redes sociais, o São Paulo anunciou a contratação do lateral esquerdo de Jamal Lewis, né? O britânico de 26 anos chega por empréstimo do Newcastle e com contrato até junho de 2025. Né? Negócio fechado. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Botafogo acertou a contratação do lateral Alex Telles. E o ex-jogador do Galatasaray, Inter de Milão, Sevilha, Porto, Manchester United e o Al Nassr, que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, vai assinar o contrato até 2026 no futebol brasileiro. Alex Telles, né, jogou por Juventude e Grêmio entre 2011 e 2014. Anunciado depois de não contratar Galeno do Porto, Al Ittihad anunciou a contratação do atacante holandês Bergwijn, ex-Ajax, né? A oportunidade, o Botafogo tenta a contratação de Alex Telles, né? Segundo o Globo, o Glorioso iniciou as conversas para saber as condições do negócio. Ele está livre no mercado e por isso
reforço para o líder, né? A oportunidade surgiu e o Botafogo tenta a contratação de Alex Telles, né? Segundo o Globo, o Glorioso iniciou as conversas para fechar as condições do negócio. Ele está livre no mercado e por isso não há necessidade de acerto ainda né, nesta segunda-feira, né? E tome novidade no Sauditão, atual 10º colocado no Saudi Pro League, o Al-Shabaab tem reforço brasileiro. Trata-se do zagueiro Robert Renan, de 20 anos. Né? Ele estava emprestado pelo Zenit ao Internacional, que deve lucrar cerca de 4 milhões de reais. Né? O Al-Shabaab conta em seu elenco com Cuejar, né, Boaventura e Carrasco. Só falta ser oficializado. Virou questão de tempo, né? De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Osimhen, né, será de fato jogador do Galatasaray. O atacante nigeriano de 25 anos será emprestado pelo Napoli por uma temporada sem opção e obrigação de compra. Seu salário será entre 9 e 10 milhões de euros e 100% coberto pelo clube turco. Né? A nova cláusula para deixar o Napoli em definitivo será de 75 milhões de euros e há uma opção para que ele amplie seu vínculo com o clube de Nápoles por uma temporada até junho de 2027. Ele foi alvo de Chelsea e Al-Ahly, além de ser sido cogitado pelo PSG. Osimhen chega como grande resposta ao torcedor após a eliminação antes da fase de Liga da Champions. Né? O Gala caiu para a Liga Europa, terá Tottenham Ajax pela frente, por exemplo. O menino da Vila, do Al-Nassr, no Al-Nassr, a segunda vaga de estrangeiro até 21 anos do Al-Nassr é de Ângelo. O time de Cristiano Ronaldo confirmou a contratação do atacante de 19 anos. Né? Ele deixa o Chelsea por 23 milhões de euros por 143 milhões de reais. Logo após ser vendido pelo Peixe por 15 milhões de euros, em julho do ano passado ele foi emprestado ao Strasbourg da França. Fez 25 jogos, não marcou gols e contribuiu com 3 assistências. O Al-Nassr já tinha fechado com Wesley, também de 19 anos. Voltou ao Chelsea, né, mas estava fora dos planos. Com direito à piada, o Fluminense tornou-se oficial a contratação do lateral esquerdo Gabriel Fuentes, de 27 anos. Brincando com o sobrenome do colombiano, ele deixou o Júnior Barranquilla por 1,2 milhões de dólares. Né? 1,2 milhão de dólares, cerca de 6,6 milhões de reais, né? Na conversão atual, né? Por 60% do direito econômico. Né? Chega para um setor que demandava, né, reforço após lesões de Marcelo voltou no último domingo e Diogo Barbosa, né, e assinou até agosto de 2028 com o tricolor, se ajuntando aos compatriotas Arias, Serna e Locumi. Né? De saída em suas redes sociais, o Flamengo anunciou a venda de Igor Jesus para o Estrela Amadora de Portugal. O rubro-negro permanece com 50% do direito econômico do atleta formado na base do clube. Né? Reforço da Vila. Em suas redes sociais, Santos anunciou a contratação por empréstimo do meia atacante Laquitana, né, do RB Bragantino. O Uruguai chega à Vila Belmiro com contrato até o fim de 2024. Oficial. Em suas redes sociais, o Botafogo anunciou o retorno do zagueiro Adrielson em seu 7º reforço da janela de transferência. O jogador chega por empréstimo do Lyon, também comandado por John Testo, até o fim de 2024. Olha só que tem novo clube, né? O Ochoa, que era conhecido por só aparecer em Copa do Mundo, chegou a acordo para defender o AVS, clube que é a novidade na elite de Portugal. E o que crava é o recorde, né? Aos 39 anos, o veteraníssimo goleiro mexicano estava livre no mercado após o rebaixamento da Salernitana na Série A italiana. Né? A expectativa é que ele seja anunciado em breve, antes do fechamento da janela em Portugal. Ochoa disputou 5 mundiais pelo México, mas ficou
olha só quem tem um novo clube, né? O Showa, né? Que era conhecido por ser ou por só aparecer em Copa do Mundo, e é verdade mesmo. Então, chegou a acordo para defender o AVS, clube que é novidade na elite de Portugal. E o que crava é o recorde, né? Aos 39 anos, veteraníssimo, jogou, né, goleiro mexicano, estava livre no mercado após o rebaixamento do Salernitana na Série A italiana, que só joga elite, não joga, pode ser a liga que for, mas só joga na elite, não. A expectativa é que ele seja anunciado em breve antes do fechamento da janela em Portugal. Ochoa disputou 5 mundiais pelo México, mas ficou fora da última Copa América em decisão conjunta com a comissão técnica. O AVS é o 12º colocado na Liga Portuguesa após ter somado 4 pontos em 4 rodadas, né? Menos uma na lista dos 100 clubes, né? A, a Roma tornou oficial a contratação de Mário Hermoso, né? O defensor espanhol de 26 anos estava livre no mercado após não ter renovado com o Atlético de Madrid. Cria do Real, ele passou por Valladolid espanhol antes de chegar aos colchoneiros para a temporada 2019-20. Fechou o contrato de 3 temporadas com o clube da capital italiana. Tá voltando ao peixe, né? Luan Pérez reforçará o Santos, né? De acordo com o GE, o zagueiro fechou por 4 anos com o peixe após rescindir com o Fenerbahçe da Turquia. Ele estava na mira do Vasco, mas priorizou o acerto com o clube que defendeu entre 2019 e 20, né? Na atual não atua desde agosto do ano passado, quando sofreu lesão no joelho, né? Tem suíço no gigante. O Vasco confirmou a contratação do meia suíço Maximine Domingues, de 28 anos, né? Ele atuava pelo Gil Vicente de Portugal e custará 2 milhões de euros, 124 milhões de reais, né? Firmando vínculo por 4 temporadas, de acordo com o GE, né? O acordo foi assinado pelo jogador em Portugal e enviado digitalmente para o Cruz Maltino resolver as demais pendências antes de ir à janela fechar nesta segunda-feira. Cria do Servette, ele ainda tem passagem por Zurique, né? Lausanne Sport e Neuchâtel, né? Xamax, na Suíça, antes de defender os poloneses Mielis e Legnica e RKS Rancor. Ele estava no Gil Vicente desde a última temporada europeia. Foram 6 gols e 5 assistências em 36 jogos e fez 4 partidas na atual, né? Jogador que atua pela direita do ataque, ele é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias. A Suíça será o 18º país estrangeiro com representante na elite do Brasileirão. Aí vai dar ruim. A contratação de Galeno pelo Al Ittihad pode não acontecer mais, né? Segundo diversas fontes da imprensa portuguesa, caso de A Bola e CNN, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, responsável pela grana, aprovou a chegada do brasileiro do Porto, né? Mas os dirigentes do clube saudita não estão certos do investimento de 50 milhões de euros, né? O foco seria outro atacante, o holandês Bergwijn, do Ajax, né? Aos 26 anos ele é cria do PSV, esteve passagem pelo Tottenham, custaria 25 milhões de euros, né? O time de Kanté e Benzema já tem 7 estrangeiros em seu elenco, só pode registrar mais um para atuar na liga local, caso não libere nenhum dos que estão. Outros 2 podem ser contratados, mas desde que nascido a partir de 2003, é o zagueiro volante português Danilo Pereira, de 32 anos, e que defende o PSG, já teria sido aprovado nos exames para ser oficializado, deixando a conta dos gringos ainda mais complicada, né, pessoal? E aí, pessoal? Depois eu vou falar do William. O William vai jogar com o Rodinei, né? Livre no mercado depois de não renovar com o Fulham.
William é reforço do Olympiacos, né? Aos 36 anos ele será companheiro de Rodinei, que é titular e referência do time grego, né? Rafinha hoje no São Paulo e Marcelo, que voltou ao Fluminense, também tiveram passagem recente pelo Olympiacos, né? O maior campeão nacional com 47 títulos, né, contra 20 do Panathinaiko disputará a UEFA Europa League nesta temporada, né? Eita. Flamengo tenta dobrar o Chelsea e o Flamengo tenta convencer o Chelsea de que é a melhor opção para o atacante David Washington. Segundo o GE, o rubro-negro tem a concorrência do Rio Ave de Portugal pelo jovem de 19 anos. O único modelo de negociação que o clube inglês topa é um empréstimo sem opção de compra. O trunfo do Fla é o desejo do atleta em voltar ao Brasil, o melhor futebol brasileiro. Esta segunda é o último dia para o Fla e Rio Ave concluírem negociações com o atleta que estão sob contrato. Caso não acerta com nenhum clube, ele atuará pelo time sub-21 dos Blues, né? David Washington fez apenas 3 jogos sem gols pela equipe principal do Chelsea na última temporada. O destaque veio na equipe sub-21 com 10 gols e 4 assistências em 17 partidas. Agora é pra valer. O Santos tornou-se oficial a contratação do atacante Yusufa Niger, de 30 anos. O jogador de Gâmbia teve o Al-Marquia do Qatar de último clube e assinou contrato até junho de 2025. Né? Tem brasileiro oficializando no Al-Ahly, né? Marcos Leonardo será de fato companheiro de Neymar e Malcom. O atacante brasileiro de 21 anos foi oficializado pelo Al-Hilal, que pagará 40 milhões de euros e 250 milhões ao Benfica, né? Garantindo lucro considerável, né? Ao encarnado que desembolsou 18 milhões de euros por ele em janeiro deste ano, né? O Santos deve levar cerca de 37 milhões de reais aí, pela negociação entre os mecanismos de solidariedade e 10% da mais-valia acordado com o Benfica. Por exemplo, Marco Leonardo ocupará uma vaga de estrangeiro de até 21 anos no elenco do Al-Hilal, né? Ele deixa o Benfica após 8 gols em 30 jogos. Já jogou isso tudo. Foram 7 nos 21 que fez na metade da última temporada da Europeia, né? Agora é oficial, tá livre no mercado. Alex Telles é o mais jogador do Al Nassr. Alex Telles não é mais jogador do Al Nassr, né? O clube saudita confirmou nesta segunda-feira a rescisão com o brasileiro, né, em comum acordo, o que fez o lateral esquerdo de 31 anos ao encerrar uma passagem que durou 44 jogos, com 3 gols e 6 assistências. A saída de Alex Telles foi motivada pelo time de estrangeiros. Al Nassr negocia a contratação do lateral direito zagueiro francês Simakan do Leipzig, e para isso precisava liberar uma vaga de estrangeiro. Cada clube saudita pode ter até 10 em seu elenco, mas 2 precisará ser nascido a partir de 2013. O Al Nassr já tem Wesley e busca Ângelo, veja mais abaixo, né? Mais um sub-21 rumo ao Al Nassr. Os clubes sauditas podem contar com 10 estrangeiros, só que 2 deles precisam ser nascidos a partir de 2003. O Al Nassr encaminha para ter outro brasileiro ocupando a vaga restante. Após buscar Wesley no Corinthians, o time de Cristiano Ronaldo se aproximou de Ângelo do Chelsea. O atacante de 19 anos, revelado pelo Santos, tende a ser negociado por 23 milhões de euros, 143 milhões de reais, logo após ser vendido pelo Peixe por 15 milhões de euros. Em julho do ano passado, ele foi emprestado ao Strasbourg da França. Fez 25 jogos, não marcou gols e contribuiu com 3 assistências. Voltou ao Chelsea, mas estava fora dos planos, né? O problema será resolvido no Napoli. A ideia era negociar Osimhen, só que a conversa com Chelsea e Al-Ahly não avançaram, mas o Napoli encontrou uma solução para o atacante nigeriano.
O Galatasaray quer contar com o jogador de 25 anos por empréstimo, né? Informação do jornalista Fabrice Hawkins, né? Da RMC Sport. Osimhen já seu aval para Osimhen já seu o aval para a transferência e os clubes conversam para selar negócio e quantos antes ainda que a janela turca siga aberta até o dia 13, né? Osimhen sequer havia sido inscrito no campeonato italiano e ficará apenas treinando se não encontrasse um novo clube até janeiro, data da próxima grande janela europeia. Seu vínculo com o clube de Nápoles vai até junho de 2026, né? Mais uma saída do Porto após ter Taremi deixar o clube a custo zero e negociar Evanilson e emprestar Francisco Conceição. O Porto está se despedindo de outro atacante. O brasileiro Galeno está a caminho do Al Ittihad, né? O clube saudita precisou subir na sua proposta para 50 milhões de euros a fim de dobrar o Porto. Segundo a Bola, o atacante de 26 anos assinará por 5 anos com um salário de 6,5 milhões de euros por temporada. Galeno se destacou intensamente nas duas últimas temporadas e tinha 5 gols em 5 jogos na atual, né? Chegou ao clube vindo do Trindade de Goiás em 2016, saiu em definitivo em 2019 e foi reencontrado após se destacar com o Braga, né? Galeno chegou a ser alvo da seleção portuguesa, mas optou por defender o Brasil quando foi chamado para os amistosos contra a Espanha e Inglaterra. Ele sofreu o pênalti que garantiu 3-3 da seleção contra a Espanha, né? Vai ter mais no mercado, mas só que não aparece mais as notícias, pessoal. Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha. Foi bastante novidade, apesar de não ser... Porque eu acho que é muitas pessoas que gostam de vídeo assim que seja falando mais do futebol brasileiro, né? Mas é porque não é fácil, pessoal, encontrar notícia de futebol brasileiro, né? Aí a gente fala de futebol brasileiro, fala da Inglaterra, da Europa, da Ásia, da Arábia, de onde for, né? O jogador que aparece mais em destaques nas notícias do mundo do futebol, né? Se gostou do vídeo, curta, comenta, compartilhe e me siga para mais vídeo. Se inscreva também no meu canal para mais vídeo.